Na nossa aula, nós vamos abordar o tema projeções cartográficas, que é um dos ramos da cartografia. As projeções cartográficas, elas nada mais são do que formas ou técnicas de representar a superfície terrestre em mapas. Traduzindo de uma forma mais simples, é você pegar uma grande imagem, como por exemplo um globo terrestre, ou melhor, a imagem do planeta Terra, e representar ela em um campo bem menor, que é o que nós chamamos na cartografia de planisfério. E essa busca de representação do planeta Terra ou de qualquer região do globo é muito antiga. O maior exemplo que eu te dou é desse mapa aqui. Esse mapa ele é chamado de mapa de Ga-Sur. Ele é um mapa que foi feito na região da Babilônia. Foi todo feito em argila e foi feito há aproximadamente 2.400 anos antes de Cristo. Isso é só para representar para você que essa busca de representação de determinadas áreas, ela é extremamente antiga. O homem sempre buscou isso. O mapa ele vai ser ali uma das mais antigas modalidades de comunicação gráfica dentre todas produzidas pela humanidade. Você vai ter representação de mapa em várias civilizações extremamente antigas. E um detalhe também interessante é que os mapas eles têm um caráter extremamente ideológico. Um exemplo que eu te dou é desse mapa que ele é conhecido como o mapa de Teó. Ele é um mapa que vai surgir na época da Idade Média e ele possui um caráter extremamente religioso. Ele foi totalmente influenciado pelo cristianismo. Teó porque você está vendo esse círculo aqui. Esse círculo ele representa a onipotência de Deus e representa um mundo totalmente fechado. E esse T aqui no meio ele representa a cruz de Cristo e a Santíssima Trindade. Se você prestar atenção aqui no centro do mapa, você vai ter a cidade de Jerusalém e logo em cima vai ser o paraíso. Portanto, você vai estar sempre rumando em direção ao Oriente, que fica logo aqui em cima. E é daí que vem o termo orientar-se. Orientar-se, segundo esse mapa, era você rumar para o Oriente em busca de salvação e em busca de Deus. Nesse mapa você já vê representados os 3 continentes conhecidos naquela época. E a Ásia, ela tem nesse mapa aqui um papel muito mais importante devido já à existência da cidade de Jerusalém. Daí é que vem o termo orientar-se, que é um termo que nós usamos inclusive até hoje, que foi surgido nesse mapa da Idade Média. Quando você vai representar um mapa, um dos grandes, se não for o maior problema, são as grandes distorções, a dificuldade de você conseguir representar isso, como você está vendo nessa imagem. Foi desenhado aqui nessa laranja um mapa mundi e nós abrimos a laranja. E você vê bem evidenciado aqui que não tem como você representar uma figura redonda de forma perfeita quando você abre. Não tem como você representar num planisfério dessa forma. É aí que vão surgir as projeções cartográficas. As que nós utilizamos hoje são a cilíndrica, que é como se você tivesse uma luz aqui no centro e essa luz refletisse a imagem aqui nas paredes. Nós temos a azimutal, que ela se concentra em polos, em pontos do globo. E a cônica, que o objetivo dela sempre é retratar algum tipo de hemisfério. Portanto, jamais vai ser perfeita a representação do globo num planisfério, numa região plana. Nós temos 3 tipos de projeções cartográficas que são as mais importantes e são as mais cobradas em vestibulares. Nós temos a projeção de Mercator, a projeção de Peters e a projeção azimutal ou polar, onde cada uma tem uma particularidade e sempre algum tipo de ideologia por trás dela. A primeira que eu vou abordar contigo vai ser a projeção de Mercator. A projeção de Mercator ela tem um caráter também extremamente político, pois ela possui ali uma ideologia chamada de eurocentrismo. Se tu fores prestar atenção nesse mapa, você vai ver que aqui no meio você tem a Europa, no centro dele. É daí que vem a existência desse termo eurocentrismo, que nada mais é do que uma ideologia. Ele é um mapa que vai surgir ali no século XVI, totalmente influenciado pelas grandes navegações que surgem nesse período, que surgem nesse século. E que a partir disso é que você vai ter a Europa como centro do mundo. Por quê? Para eles, que eram os colonizadores, eles sempre consideraram a Europa como centro do mundo. Devido a isso vem esse termo eurocentrismo. A outra projeção que nós vamos conversar vai ser a projeção de Peters, que também tem um caráter extremamente ideológico, tem um caráter extremamente político. A projeção de Peters também é conhecida como projeção terceiro-mundista. Esse termo, terceiro mundo, ele vai surgir aonde? Na Guerra Fria. Então, a ideologia política por trás da projeção de Peters é uma ideologia política surgida na Guerra Fria, aonde o objetivo desse mapa era mostrar a importância dos países de terceiro mundo. E ele tinha uma importância muito maior e muito grande em representar
os países no seu tamanho real e proporcional. Devido a isso, você vê que tem uma distorção muito grande, como se estivesse tudo muito esticado. Já na de Mercator, que foi aquela anterior, também tinha uma preocupação muito grande com a estética, tanto é que essa é a mais comum de você ver nos seus livros de geografia. O terceiro tipo de projeção que nós vamos abordar vai ser a chamada projeção azimutal ou polar, cujo próprio nome já explica. Polar, ela se foca nos polos. E ela é uma projeção que tem um caráter militar muito grande, tanto é que ela é muito utilizada em cartas náuticas e em cartas aeronáuticas. E ela tem uma particularidade muito grande. Ela preserva ali a distância real entre determinadas regiões do globo. Não tem nenhuma preocupação estética, assim como a de Peters, mas ela é muito utilizada para essas cartas náuticas, devido ao quê? A preservação da distância real de determinadas regiões do globo. E não existem somente essas três projeções. Elas são somente aquelas projeções mais utilizadas. Outros exemplos de projeções cartográficas que nós temos são a projeção ortográfica, a projeção de Good e a projeção de Rosell.